Nesse momento crucial para o futuro do Brasil, em que discutimos mudanças como consequência desta exigência popular nas ruas do país, eu penso em opinar desta tribuna, registrar para os anais da casa a postura que adoto em relação aos temas propostos pela Presidente da República. Inicialmente, a Presidente apresentou a tese da Constituinte exclusiva e recuou rapidamente. Foi infeliz, foi mal assessorada. Apresentou uma proposta que se confrontou com a própria Constituição do país. Agora defende o plebiscito. Mas que plebiscito é este? Ontem, a imprensa anunciou algumas indagações que seriam propostas à população. 3 ou 4 indagações. O plebiscito, para essa questão, me parece não ser plausível, adequado, ou pelo menos não é a melhor solução. Que plebiscito é este que poderia alcançar a população brasileira de forma eficiente num curto espaço de tempo? As questões são complexas e elas não podem ser respondidas pelo simples sim ou não de um plebiscito. Certamente, a população teria dificuldade de resolver as questões com sim ou não. Essa é a primeira dificuldade. Mas há também as dificuldades e inconveniências de natureza prática, pragmática mesmo, senador Paim. Quanto custa o plebiscito? Quem paga o plebiscito? Quanto custa, por exemplo, para as emissoras de rádio e televisão que já estão com os seus espaços ocupados pela propaganda partidária constante? E nesta proximidade com o processo eleitoral, muito mais. E quando tivermos o início do processo eleitoral, ainda mais. Nós já estamos a menos de um ano do início do processo eleitoral. É tempo suficiente para o grande debate que as questões da reforma política exigiriam, a fim de que a população pudesse deliberar com consciência do que deve ser feito? Não creio. O tempo é insuficiente. Portanto, o custo do plebiscito, o espaço de tempo disponível, a complexidade das questões. O próprio ex-ministro Aires Brito, em feliz entrevista ontem, ele afirmou: as questões postas para o plebiscito devem ter a clareza do sol nordestino a pino, para, com essa figura de retórica, enfatizar essa declaração eu ouvi também, achei. A dificuldade, senador Paim, que se teria para colocar questões a serem submetidas à população brasileira. De outro lado, nós temos a possibilidade do referendo. Esta sim é plausível e sem custo, porque nós poderíamos, o Congresso Nacional, é nosso dever, nós temos autoridade constitucional para tal, mas é, acima de tudo, dever do Congresso. Estamos devendo há quanto tempo? Há décadas. Há quanto tempo falamos em reforma política? Quantas propostas foram debatidas nesse Congresso? Quantas comissões foram constituídas? Quantos relatórios foram apresentados? Quantos projetos o Senado aprovou? O Senado praticamente aprovou uma reforma política, que foi remetida à Câmara dos Deputados. É evidente que nós estamos num presidencialismo forte. A Presidência da República é principal protagonista
para que reformas de profundidade ocorram. Não houve interesse ao longo destes anos da presidência da República para o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, quando assumiu a presidência, afirmou: vou fazer a reforma econômica, a reforma financeira, as questões de governo, administrativas, e o Congresso faz a reforma política. Ocorre que, nesse sistema presidencialista, quem conduz o processo legislativo é o Executivo. E as questões que nascem no próprio Legislativo acabam sendo secundárias no cronograma de deliberações. Então, há que haver o interesse. O Executivo tem que priorizar. A Presidência da República tem que assumir a responsabilidade de comandar o processo, articular, buscar consenso para oferecer ao país um modelo político compatível com as aspirações do nosso povo, que manifesta nas ruas a maior revolta popular das últimas décadas. Portanto, a nossa posição é de evitar a encenação. Essa manobra diversionista, o desvio do foco, todos nós pudemos ler nas mensagens das ruas as essenciais preocupações do povo brasileiro. Corrupção em primeiro plano. Ontem o Senado oferece uma resposta, ainda insuficiente, mas imprescindível. Corrupção, crime hediondo. É evidente que nós temos que caminhar muito mais no combate à corrupção. Essa luta contra a impunidade é interminável, mas foi, num primeiro momento, o primeiro passo na direção desse combate. Há questões referentes à saúde que são cruciais. Os nossos aposentados, enfim, nós temos que focar corretamente as prioridades da nossa gente. Manobra diversionista, não. Essa tentativa de aplacar consciências, também não. Nós devemos usar a linguagem direta, com muita franqueza, nessa comunicação necessária com a população do país. Por exemplo, agora a presidente convida a oposição para dialogar no Palácio do Planalto. Eu não vou expor aqui a posição do meu partido, que provavelmente aceitará esse convite. Mas para que eu fique bem com a minha própria consciência, eu registro a minha posição pessoal. Eu acho encenação. Eu acho manobra diversionista. A presidente quer aplacar consciências para reduzir o impacto negativo desta extraordinária pressão popular contra as instituições públicas do país. Por que a oposição não foi convocada nos últimos 10 anos? Por que só agora? Por que só neste momento? A presidente quer transferir responsabilidades e dividir o ônus desse tremendo desgaste imposto por esta que é seguramente a maior revolta popular dos tempos modernos no Brasil. Particularmente, não recomendaria ao meu partido e às nossas lideranças ir ao Palácio do Planalto, porque o que a oposição tem que dizer, diz publicamente, para todo o país. Diz desta tribuna, como fez o presidente do meu partido, Aécio Neves, há poucos dias, em nome dos 3 partidos de oposição, o PSDB, DEM e o PPS, elencando as nossas propostas, submetendo-as à presidência da República, numa comunicação direta à presidente Dilma. Portanto, nós devemos evitar escamotear a realidade, usar de manobra diversionista, transferir responsabilidade. Todos devemos assumir a parcela de culpa e de responsabilidade que temos em função da crise das instituições que abalou o Brasil com as manifestações populares. Eu tenho conversado com a presidente Dilma nos últimos anos, desta tribuna.
Eu tenho conversado com o governo há mais de 10 anos. Não sei se o governo ouve, eu não sei se a presidente ouve, mas eu converso com a presidente daqui, desta tribuna. Tendo como, eu vou conceder a Vossa Excelência, senador Suplicy, e tendo como auditório o Brasil todo. Eu creio que nós devemos distinguir bem na democracia as funções. Nós estamos eleitos para fazer oposição, fiscalizar o governo, denunciar o governo e, se possível, como complementariedade, oferecer sugestões ao governo. É o que fazemos da tribuna. Portanto, essa postura republicana é que deve prevalecer. Eu não creio que seja essencial conversar no particular com a presidente da República sendo oposição. Mas sim aqui. Aqui se fala com mais força. Aqui as palavras ecoam com maior retumbância, porque tem aqui o testemunho do povo do país. Eu concedo a parte ao senador Suplicy, dizendo, eu não sei se completei bem nesse discurso de improviso, que rejeito o plebiscito nesta hora em função das circunstâncias, até porque estamos já no momento eleitoral, pelo menos há uma pré-campanha, a campanha foi antecipada, não temos tempo, exigem recursos, enfim. Não considero ser esta a alternativa mais adequada, mas sou favorável ao referendo. O povo brasileiro, em 2014, sem custo nenhum, sem despesa nenhuma, porque usaremos as mesmas urnas eletrônicas, colocando mais um item para que a população brasileira aprove ou rejeite o modelo político aprovado pelo Congresso Nacional, se aprovarmos até lá, e é nosso dever aprovar. Em relação à manifestação, eu temo acompanhar Vossa Excelência até os manifestantes, porque seria tentado, senador Pedro Simão, a mudar de lado e ficar do lado dos manifestantes contra o senador Suplicy. Por isso eu não sei se devo acompanhá-lo a essas manifestações. Esse movimento popular é tão empolgante que certamente nós somos atraídos por ele e gostaríamos de estar lá. Só não participamos desse movimento popular porque isso poderia ser interpretado como oportunismo. E eu também, sinceramente, não sei se qualquer um de nós seria bem recebido neste movimento. Porque nós representamos a instituição. E a instituição, de modo geral, de forma ampla, está sendo questionada pelos manifestantes nas ruas. Eu gostaria de dizer o seguinte, ele afirma que faríamos esse plebiscito em agosto. Veja, senador Paim, a classe política, o Congresso Nacional, está há mais de 20 anos debatendo a reforma política. E nós queremos que a população brasileira, em um mês, debata e conclua. Em mais de 20 anos, nós não concluímos. Nós não tivemos competência de aprovar o modelo político. E queremos que a população, em um mês, chegue à conclusão sobre as matérias complexas que envolvem uma reforma política. Me perdoem, mas isto é irresponsável. Eu não posso deixar de dizer as coisas com adjetivação, por mais contundente que ela possa ser. Eu vejo essa tese do plebiscito agora, sem tempo, com custo elevado, como irresponsável.